Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. O tema da nossa mensagem é prossigo para o alvo. Diga comigo, prossigo para o alvo. Então preste muita atenção sobre tudo o que você ouviu. Eu acredito que tem muito mais pessoas até para contar, relatar esses 6 meses, o que passou, o que enfrentou, né? E a gente tem agora, mais ainda, o prosseguir do ano. E eu também acredito que muitos de vocês ainda alcançou alguns alvos, mas também tem outros alvos a se alcançar. Ou talvez você pode até dizer, pastor, eu não consegui até agora nesses 6 meses, para mim foi luta, está sendo luta, batalha, mas eu creio na minha vitória em nome de Jesus, amém, irmãos? E dentro dessa perspectiva de Paulo, é que nós vamos refletir aqui hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 13, a versão que eu estou lendo é a corrigida Almeida, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de quem? Eu prossigo para o que, igreja? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olhe para mim, preste atenção. A carta que Paulo escrevendo para a igreja de Filipe, os filipenses, uma igreja da qual Paulo sempre olhou com os olhos tão diferenciado para ela, porque é uma igreja, se você começa a ler o capítulo 1, 2, 3, vê uma igreja fervorosa, vê uma igreja que está sempre diante a obedecer a palavra de quem? De Deus. Então Paulo fala com muita alegria sobre essa igreja. Agora Paulo também está falando de si mesmo, das suas dores, das suas dificuldades. E esse texto que ele deixa, como está a sua situação? Paulo está dizendo assim nesse texto: olha, eu ainda não alcancei, eu não consegui. Então Paulo está mostrando para nós que a vida cristã, ela passa por momentos como esse aqui. Eu ainda não alcancei, eu não consegui ainda. E a gente começa a pensar, por que eu não consegui? Mas Paulo também está mostrando para nós uma postura da qual nós vamos precisar ter daqui para frente. E qual é, pastor? A primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa claro para mim e para você é: esquecendo-me das coisas que para trás, o quê? Ficaram. Paulo não está dizendo que nós não temos que lembrar do passado, deixar o passado. Todos nós aqui temos uma história. Todos nós aqui temos um passado. Todos nós temos uma experiência também do passado. O passado traz experiências tanto boas, tanto também o quê? Ruins. Tem tantas experiências ruins do passado, mas também eu tenho tantas experiências boas do passado. O que Paulo está dizendo sobre o passado, que eu quero que você perceba muito, que vai fazer todo sentido para você prosseguir. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo sobre o passado, é que o passado não me define. Diga por irmão ao seu lado: o seu passado não te define. É a primeira coisa que eu aprendo sobre o passado. Que o passado não tem poder de definir a minha, não tem poder sobre isso. É isso que Paulo está dizendo: olha, eu não alcancei. Então se olhar para o Paulo e dizer, eu não alcancei, Paulo, então você é um derrotado. Ou rotular o Paulo, você é fraco, você não tem visão, ele disse, não. Eu não deixo o passado me definir. Amém, igreja? Então tudo a viveu, não deixa o passado te definir. Você era rico, você era próspero, você era uma pessoa com saúde, você era isso. Não, o passado não me define. Outra coisa que o apóstolo Paulo também me mostra sobre o passado.
o passado não me faz refém. Tem muitas pessoas que ficaram refém do seu próprio passado. Refém de uma promessa. Refém de uma palavra. Irmãos, quantas pessoas que eu conheci ao longo do caminho que fizeram promessa para si mesmo, mas quando fez a promessa, tinha 19 anos. Sabe aquela coisa que você faz uma promessa? A minha vida vai ser assim, a minha casa vai ser assim, eu quero fazer isso. E aí a pessoa acaba ficando refém de um jovem de 19 anos, de uma promessa que eu fiz na minha juventude. Quantas pessoas que estão refém disso? E Paulo está falando, eu não fico refém do passado. Eu não deixo o passado fazer. Me tornar uma pessoa refém. Eu lembro uma vez um rapaz dizendo assim para mim, o maior sonho dele era ser jogador de futebol. E ele estava já até num clube. Só que chegou um tempo que o clube dispensa. E para ele aquilo foi uma tortura. A carreira dele, ele queria ser um jogador de futebol. Ele falou, pastor, eu queria tanto ser um jogador de futebol, porque eu queria dar uma casa para minha mãe. Esse era o meu sonho, esse era o meu projeto, ser um jogador de futebol para dar uma casa para minha mãe. E nesse exato momento que ele perde a sua carreira, ele estava trabalhando de frentista de posto de gasolina, e ele ficava muito decepcionado, muito chateado. Você olhava ele no culto, você via ele no culto, aquele semblante abatido, triste. E até que um dia a gente pôde conversar, e nessa conversa foi o que eu disse para ele, você está refém de uma promessa. Que é linda, é linda. É maravilhosa, é maravilhosa. Só que se essa carreira, ela não deu certo, não significa que em outra carreira você não possa dar uma casa para sua mãe. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Porque às vezes a gente acaba ficando refém do que falamos, do que prometemos para as pessoas. E Paulo está dizendo, eu não me perco nisso. Quando ele fala de esquecer o passado, o esquecer o passado para Paulo é não se tornar refém. Outra coisa que Paulo nos ensina, não deixar o passado ser um impedimento. Porque para alguns o passado se tornou o maior impedimento. Por que você não se relaciona? Ah, pastor, porque eu já sofri demais. Então você quer dizer que o teu passado está sendo um impedimento para você se relacionar. Por que você não faz isso, fulano? Por que você não faz aquilo? Não, porque aconteceu já isso, e agora, pastor, eu sou assim por causa do passado. Está dizendo que então o passado tem se tornado um impedimento para a tua vida. Eu não trago mais ninguém na minha casa, pastor. Depois que aconteceu isso na minha casa, eu não trago mais ninguém. Então o motivo de ninguém entrar na sua casa é o passado. Você está percebendo que o passado pode ser um impedimento? E Paulo está dizendo que o passado não vai ser um impedimento para quem? Para mim. Você está dando para você perceber o quanto as pessoas às vezes não conseguem projetar a sua vida para o seu alvo, porque estão presas ao passado. O passado se tornou um lugar de impedimento no presente. E Paulo está dizendo assim, eu não estou deixando nada me impedir. Porque o passado eu esqueço. Eu deixo ele de canto. Para avaliar hoje aqui, porque talvez muitas coisas está sendo hoje impedimento. Para você se relacionar, para você crescer na sua vida, para você avançar, está sendo impedimento. Ah, pastor, mas essas experiências ruins que eu tive, eu falo para você, eu lido com pessoas. Então, a todo momento, eu posso estar olhando para as pessoas, e tanto algumas pessoas podem fazer coisas que vão alegrar tanto o meu coração, mas também tantas pessoas podem fazer coisas que vão entristecer o meu. Agora, vamos pensar. Se eu fosse pegar as experiências do passado que eu já tive com obreiros, com auxiliares, com igrejas que eu já passei, né? Vamos imaginar isso. As experiências ruins.
seria um impedimento para mim confiar em alguém hoje. Como é que eu vou confiar em alguém? Porque eu já passei em lugares que as pessoas me enganaram, mentiram, roubaram. Então imagina as experiências que eu já vivi. Se eu permitisse que elas ganhassem um lugar na minha vida, se eu permitisse que elas continuassem comigo, hoje eu não confiaria. Talvez você hoje não confia em mim. Eu não confio, pastor. E por que você não confia? Ah, pastor, mas me enganaram. Eu também fui enganado. Ah, mas me roubaram. Eu também já fui. Ah, pastor, mas me traíram. Eu também. Eu também. E quando o apóstolo Paulo está ensinando para nós e falando para a igreja de Filipe, esse esquecendo-me das coisas que para trás fica. Acabou. Eu não vou mais deixar o meu passado ser um impedimento na minha vida. Eu não vou me tornar refém do passado. Agora, qual é o olhar que eu tenho que ter para o passado? Se a gente pudesse fazer aqui um novo olhar, se a gente pudesse aqui criar uma nova perspectiva, porque eu acredito nisso, a gente pode criar uma nova perspectiva. Eu acho que nós deveríamos olhar para o passado dessa forma: valorizá-lo, só que ao mesmo tempo não permitir que ele nos prenda. Valorizar o quê? Passado. Mas não permitir que ele o quê? Nos prenda. Não permitir que o passado nos segue. Porque talvez você está assim. Você está cego. Você está hoje aprisionado por causa do quê? E aí eu te pergunto, como você vai conseguir alcançar o seu alvo por causa do seu passado? Como? Se você está preso a ele. Se você está completamente detido no seu passado. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele faz é saber lidar com as questões passadas. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele assim: irmão, você precisa aprender a lidar com a questão do passado. E Paulo termina nos ensinar a não ter uma sensibilidade com o passado, nos tornar completamente sensíveis ao passado. Sabe, não é ser frio, não é ser uma pessoa dura ou amarga, mas não deixar que um sentimento controle a minha vida sobre o que aconteceu no passado. Então, para analisar. Para pensar que nesse exato momento, vamos refletir junto que nós estamos num novo semestre, e esse novo semestre, o que ele quer de mim esse semestre? O que eu preciso para esse novo semestre para alcançar o meu alvo? Então, eu preciso de deixar para trás. E o que eu posso fazer é me desprender do meu. Eu não sei, talvez até o que você projetou nesses 6 meses, eu não sei. Ou no começo do ano você disse: olha, eu queria isso, olha, eu pensava assim, mas olhe com esse olhar. Que talvez você precise se desprender disso, porque isso está te matando, está te corroendo, está roubando a sua paz, está tirando o seu sono, e a única coisa que você precisa fazer é romper com o passado, é sair dessa zona passada, porque é ela que está te escravizando e que te impede do novo de Deus entrar na sua vida. Essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa que o apóstolo Paulo me ensina em Filipenses capítulo 3. Coloca para mim no telão a linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, é claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, esqueço aquilo que fica para, então eu esqueço, avanço para as que estão diante de mim, ou na minha frente. Eu gosto dessa tradução que diz, na minha frente.
Olhe para mim agora, preste atenção. Preciso da sua ajuda agora para participar. Olhe para mim. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia mais importante? Elisiane, qual é o dia mais importante da sua vida? Vanilde, qual é o dia mais importante da sua vida? Aguimar, qual é o dia mais importante da sua vida? Maria Lopes, qual é o dia mais importante da sua vida? Reni, qual é o dia mais importante da sua vida? Hoje. Qual é o dia mais importante? Dona Jurinha, qual é o dia mais importante? Seu Celestino, qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia mais importante? Talvez nós poderíamos até dizer assim, o dia que eu nasci, o nascimento da minha filha. Olha, o dia que eu consegui sair do câncer. O dia que eu tive alta. O dia que eu consegui uma promoção. Pastor, o dia que eu fui aprovado no concurso público. Foi o dia mais importante da minha vida. O dia que eu casei. Foi o dia mais importante. Pastor, foi o dia que eu aceitei Jesus. Pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Que olha, eu vou dizer para você, são dias especiais, mas não é o mais importante. São dias o quê? Especiais. O dia mais importante é hoje. O dia mais importante é o quê? Hoje. O dia mais importante é o seu presente. O hoje. Esses outros dias que aconteceram na nossa vida foram especiais, foram maravilhosos, impactaram na nossa vida, deram sentido na nossa vida, mas o dia mais importante é hoje. Hoje é o seu dia mais importante. Por que o senhor fala isso? Porque o presente é o que determina o seu passado e também o seu futuro. É o presente que determina quem e também quem eu serei. Eu posso ser ainda. Então, Paulo está dizendo para mim e para você a conexão forte que ele tem com o presente. Paulo está dizendo que o dia mais importante da vida dele é o quê? Presente. É isso que eu me agarro. Uma coisa faço e eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. O que está diante de mim? Presente. É o meu presente. Não tem uma coisa mais importante. Agora pensa comigo. Pensa comigo agora. Vamos refletir isso. Empresta isso aqui, empresta aqui, o cérebro. Pensa comigo. Se todos os dias você acordasse pensando assim, que hoje é o dia mais importante da minha, como seria a sua postura nesse dia? Eu me lembro uma vez, irmãos, uma irmã, a gente dentro da igreja, né? E assim, quando a gente vai para uma vigília, alguma coisa, a gente junta as pessoas no carro, né? E para ir para a vigília, vamos para a sede, leva todo mundo, né? E aí eu lembro dessa cena, ficou na minha cabeça gravada até hoje. Porque a irmã, era uma vigília, a irmã estava toda arrumada, toda bonita. E ela entrou no carro, né? Todo mundo, né? Os irmãos, os meninos. Nossa, para que vai tão arrumada assim, tão bonita, toda maquiada? Né? E todo mundo começou ali, sabe? Aquela brincadeira ali de falar, por que você está tão bonita, está tão arrumada? Porque hoje é um dia muito importante. Ela falou assim, eu posso arrumar hoje o meu marido. Não é? Hoje eu posso arrumar o meu marido. Você está solteira. Está solteiro. Por que você está andando? Cheio de remela nos olhos, cabelo tudo despenteado, mal vestido. Você está vendo que muitas vezes os nossos alvos
A gente não consegue porque não pensamos dessa forma. Que hoje é o dia mais importante. É o dia mais importante, não tem outro. É o único. O lindo da vida é isso. Porque ela pode se acabar hoje. Ela pode se acabar hoje. A gente sempre sonha, pensa, mas o dia mais importante é o quê? É hoje. Imagina você fosse para o trabalho pensando que hoje é o dia mais importante, é o dia da minha promoção. É o dia da minha promoção. Imagina se você pensasse assim em tudo que você começasse a fazer daqui para frente, olhasse dentro dessa perspectiva, porque é essa perspectiva que Paulo está passando para nós, sobre o presente. O presente é o dia mais importante. Você consegue dizer isso para o irmão que está só assim, irmão, o presente é o dia mais importante da sua vida. Sabe, se a gente levantasse com essa mentalidade, se a gente levantasse todos os dias dizendo assim, ó, hoje é o dia mais importante da minha, estou indo para a igreja, estou indo para o trabalho, hoje é o dia mais importante da minha, imagina, vou me encontrar com meu marido, vou me encontrar com a minha esposa, hoje é o dia mais, imagina, se a gente saísse com essa mentalidade, levantasse, porque é o que muitas vezes está faltando em você. Eu fiz reunião essa semana com os líderes de ministério. E eu falei essa mesma coisa aqui, nessa perspectiva. Olha, nós estamos entrando no novo semestre. E como é que vai ser daqui para frente? Porque está iniciando, a gente já vivemos 6 meses aqui, lutamos. O que a gente vai melhorar? O que a gente pode fazer? E eu trouxe uma palavra para eles, que, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 17... Coloca na tela para mim, que está na versão NVI. Eu falei assim para eles, assim, ó, sobre Tito. Tito é um gentil que Paulo prega para ele se converte, passa a se tornar um discípulo também, Tito. E uma das coisas que Paulo faz é uma chamada para ele. Olha só, versículo 17, diz assim, ó, olha lá no telão. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas ele está indo até vocês com muito quê? Muito entusiasmo. E por iniciativa o quê? Iniciativa própria. Então olhe para mim, Paulo está falando para a igreja, ó, o Tito está chegando aí, gente. E ele está chegando, olha como que ele está chegando, entusiasmado. Como é que ele está chegando? Por que ele está chegando entusiasmado? Porque hoje é o dia mais importante. Agora, olhe para mim. Essa palavra entusiasmo, no grego, quando você pega essa palavra e traz ela para o grego, o grego acreditava, sabe no que essa palavra chamada entusiasmo? Não era uma euforia. Sabe aquela coisa, estou animado, oh, não é isso. Para o grego, essa palavra entusiasmado, ela tem essa conotação assim, ó. Em Theos, significa Deus dentro. Então a pessoa ela está entusiasmada porque Deus está. Olha só, o entusiasmo, né? Essa para cima, alegre, motivada, disposta, não só viver no presente, mas porque Deus está dentro dela. Amém, igreja? Então imagina isso, imagina agora imagina a sua mente daqui para frente, nesse próximo semestre, você levantando em casa, dizendo assim, ó, para você mesmo, hoje é o dia mais importante da minha vida. Imagina você entendendo, olha, Deus está dentro de mim, e por isso eu estou entusiasmado para o dia de hoje. Estou entusiasmado, seja para cuidar da tua casa,
Seja para cuidar dos seus filhos, seja para cuidar do teu marido, amém, igreja? Seja para você ir para a sua empresa, seja para você vender, seja para você visitar os seus clientes, porque hoje para mim é o dia mais importante. Então, se é o dia mais importante da minha vida, não pode ser levado de qualquer jeito, não pode ser levado de qualquer maneira. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É o dia mais importante. É você acordar com essa mentalidade daqui para frente. Acordar entusiasmado, como Tito, ele estava entusiasmado. E o apóstolo Paulo diz, iniciativa própria. Ninguém mandou. Ninguém precisou ficar lá brigando, ô Tito, faz isso, ô Tito, vai lá, faz. Não, iniciativa eu quero. Isso aqui chama para nós, irmãos, de viver uma vida intencional. Então, se é o meu dia mais importante, é o dia mais importante, como aquela irmãzinha disse, eu estou indo para a vigília, mas eu posso aqui encontrar o meu marido. Para mim é o dia importante, estou solteira. É o dia mais importante da minha vida. Você vê que ela está vivendo de forma intencional. Tem intenção que aquilo vai acontecer. E se você não vive dessa forma, por isso que muitas vezes se torna difícil alcançar o alvo. Se torna difícil. A gente começa a olhar para os alvos da vida que a gente coloca, a gente começa a desistir, a gente começa a querer parar. A gente para de sonhar. Tem pessoas que pararam de sonhar dentro da igreja. Não sonha mais em nada. Se acontecer, aconteceu. Se der certo, deu. A vida é assim. Não é. A vida é para aquelas pessoas que entendem que tem um alvo e tem um propósito. Amém, igreja? Eu tenho um propósito. Então daqui para frente, todos os dias para mim, será dias que não vão ser mais dias de ociosidade, de não fazer nada, amém, igreja? Porque às vezes a pessoa está levando uma vida de ociosidade, não faz absolutamente nada, uma vida ociosa, sabe? Tem gente que está cansado de não fazer nada, irmão. Tem gente que está cansado de não fazer o quê? Estou tão cansado, mas do quê? Não sei. Estou cansado do quê que você fez? Eu não vi nada. Mas você está cansado? Estou cansado. Chama-se ociosidade. Então para fazer essa autoanálise aqui hoje. Coloca no teu coração hoje. O dia mais importante é o teu presente. Amém, igreja? Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina. Coloca a linguagem de hoje mais uma vez, Filipenses. Linguagem de hoje. Versículo 14. Ele diz assim agora, corro direto para a linha de chegada. Corro direto para a linha de... Vamos dizer mais uma vez? Corro direto para a linha de... Mais uma vez. Corro direto para a linha de... Agora olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Por que dá pressa? Por que dá pressa? Por que correr? Talvez até alguns diriam, né? Andando você chega do mesmo jeito. Andando, vai andando, você chega. Mas por que? Fiquei pensando muito sobre isso aqui. Por que correr? Por que ele incorpora aqui um atleta? Por que ele incorpora aqui para dizer para os irmãos, eu corro, olha, eu vou correndo? Porque a devida pressa, irmãos, a devida pressa faz todo o sentido. Porque nós não vivemos no mesmo tempo cronológico de Deus. Nós não vivemos. Ou nós vamos correr, como o apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele fala, nós temos uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Portanto, ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos foi o quê? Proposta. Paulo está dizendo lá em Hebreus, de correr. Sabe, como se dissesse. E quando você corre, você repara, quem já correu muito sabe disso que eu estou falando, você não tem tempo para olhar para trás. Tem tempo, irmão? Se você olhar para trás, se você cruzar um pé, você já foi. É assim ou não é? Se você não vê um obstáculo ali, ou errar uma passada, você já era. Então correr faz sempre você olhar para onde? Para onde?